Esse Mundial de Clubes está expondo o quanto o futebol brasileiro é desmerecido, mas no final das contas é tudo a narrativa. Será? Vamos entender esse vídeo aqui, cara. Então, hoje eu vou conversar sobre o desempenho dos brasileiros no Mundial de Clubes e também sobre os rendimentos dos times europeus, né? Será que eles estão levando realmente a sério essa competição? Será que Pepe Guardiola sonha em ganhar essa competição? A gente vai entender tudo isso aqui no vídeo de hoje, porque tem muita coisa pra se falar desse Mundial de Clubes. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Cara, eu acho que a dúvida inicial que você pode ter é por que os clubes brasileiros eles estão se destacando tanto nesse Mundial de Clubes? Por que eles estão sendo tão melhores do que o que era esperado? E aqui vai uma questão muito de expectativa de cada um. Porque, por exemplo, quando eu fiz ali meu vídeo de análise, né, do Mundial de Clubes, eu coloquei, por exemplo, o Palmeiras em primeiro do grupo dele. Eu coloquei o Flamengo passando em segundo, não em primeiro, eu coloquei ele em segundo porque eu não achava que ele ia pegar primeiro lugar. Mas eu falei, o Flamengo vai passar e se o Flamengo perder pra esses dois clubes aqui, eu tiver qualquer dificuldade, ou o Chelsea também, né, que era o primeiro colocado que eu coloquei na lista, eu acho que é uma vergonha completa, porque os adversários são bem mais fracos que os dois times, né, que são bem mais fortes que o resto do grupo. E o que eu não coloquei passando foi o Botafogo, né, eu falei, cara, eu acho que o Botafogo não vai conseguir passar no grupo. Passou com dificuldade, né, porque empatou em pontos com o Atlético de Madrid, ficou ali pelo gols, né, e fez uma bela campanha, me impressionou, não esperava isso do Botafogo, mas ele realmente conseguiu ir bem. E o Fluminense eu também coloquei passando, por exemplo, né, eu falei que, pô, não vai ser tão difícil ser esse grupo, até porque eu, no vídeo, né, eu falei, né, o Borussia Dortmund é troll. Eu falei isso no vídeo e realmente, cara, tem parecido que é realmente mesmo. Então, talvez na expectativa de vocês, seja surpreendente o desempenho dos brasileiros. Na minha não era. Eu imaginava exatamente que os brasileiros iam passar. Eu coloquei 3 passando e o Botafogo eu não coloquei, porque era, teoricamente, o grupo da morte. O único, né, grupo da morte. Tinha ali um palhaço no meio, né, que é o Seattle, que a gente sabe que não ia fazer nada, mas tinha 3 times ali que são mais fortes, né, que seria bem complicado ali, o Botafogo podia dar algum trabalho e tudo mais, e deu. Realmente, ele conseguiu pegar ali. Mas eu achei que pela situação do Paris Saint-Germain, né, de ser o melhor time do mundo, teoricamente, e o Atlético de Madrid ser um time muito sólido, muito bem treinado, eu achei que os dois iam acabar passando, mas não passaram. Ou seja, a única surpresa realmente que veio é do Botafogo, e realmente me surpreendi. O jogo do Paris Saint-Germain contra o Botafogo, ele jogou muito bem, cara, defensivamente falando, me impressionou bastante, eles correram muito, né, pra se defender do Paris Saint-Germain, que é tão forte, e conseguiram segurar o jogo, cara, conseguiram segurar o placar e mereceram passar, cara, conseguiram ganhar do melhor time do mundo atualmente. Foi um resultado, assim, que eu não esperava, cara. E esse é o único resultado que me surpreendeu bastante. O resultado do Flamengo contra o Chelsea me surpreendeu? Olha, se você chegou aqui no meu canal por causa do meu vídeo do Flamengo versus o Chelsea, talvez você ache que na minha cabeça isso é uma grande surpresa. Não é. Assim, não é não. Não é não, cara. Assim, eu venho xingando o treinador do Chelsea já há um certo tempo aqui, cara. Eu venho falando mal dele já há muito tempo, cara. Assim, não é de hoje. Eu fiquei literalmente com medo dele perder a final pro Real Betis. Eu falei isso aqui no canal. Tipo, cara, eu acho que tem como ele perder pro Real Betis, porque o treinador do Real Betis é experiente e o cara tem um elenco bem pior, mas o nosso treinador é meio troll, velho. E aí o que ele faz? Ele faz um teste contra o Flamengo e acaba perdendo. Então, não me surpreendeu tanto quando eu bati o olho na formação. Eu já imaginava que eu viria um jogo bem merda. Aí quando eu vi o design de campo, eu fiquei, nossa, ou isso aqui dá certo e a gente consegue ganhar com facilidade, ou vai dar muito errado e o Flamengo vai ganhar o jogo. Foi o que aconteceu, né? Então, não é tão surpreendente assim, cara. Assim, a gente, teoricamente, o Brasil é uma região melhor, né? Que aquelas outras ali que estão no Mundial de Clubes, ele tem uma vantagem maior, tem um futebol melhor. Eu já falei, né? O brasileiro é muito melhor que a MLS, é uma coisa que tá gravado no canal, ok? Não é opinião que eu tô dando agora. Não, tá gravado no canal. Eu fiz vídeo falando disso. Eu falei que o brasileiro é muito melhor que a MLS. Não gosto da MLS, já falei, a liga que eu acho muito fraca, melhor que a Arábia Saudita, melhor que várias ligas. E eu falei, né? O Brasileirão, ele tá ali mais ou menos no nível da Liga Portugal. Ou seja, os times brasileiros podem disputar como disputaria um time da Liga Portugal. Eles não têm chance de ganhar a Champions, mas eles disputam todo ano. Essa é a previsão que normalmente eu dou aqui no canal. E não está muito errada do que aconteceu. Tem muita gente surpresa com isso, né? Porque o Brasileirão, teoricamente, é até mais competitivo. Então, tem uma galera que tá muito surpresa, que talvez ele esperasse que o Brasileirão fosse ser goleado. E não era pra ser. Era talvez o Botafogo ser goleado pelo PSG, mas o PSG goleou a Inter de Milão na final da Champions. Então, não é uma coisa tipo, ele vai golear o time brasileiro porque o time brasileiro é lixo. Não, ele vai golear o time brasileiro porque é um time muito forte e é um time que goleou o adversário na final. Então, essa é a previsão real. As pessoas não estão menosprezando os times brasileiros. As pessoas estão usando a lógica. Se o time tá tão forte, tão poderoso, foi tão dominante na Champions, nas fases finais, é claro, né? No começo realmente foi um pouco mais fraco. É um time que, pô, pode dominar aí, golear o Atlético de Madrid, o Botafogo e tudo mais, cara. O Atlético de Madrid, quando foi jogar o jogo, cara, eu pensei, pô, isso aqui pode ser uma goleada, cara. O Atlético de Madrid joga um futebol bem parecido com o da Inter de Milão. E foi, sabe? Então não é uma previsão errada. A previsão mais certa se você compreende o que são esses clubes, tá ligado? Se você assistiu os clubes, você sabe que os jogadores que estão ali, sabe o futebol que eles praticam, né? Sabe o que Luiz Henrique vem fazendo com esse clube. Você imagina isso. Então, os brasileiros, eles estão se destacando mesmo? Sim e não. Em uma parte, sim, quando você olha pro Botafogo, o que ele fez. Em outra parte, não. Tá indo bem dentro da análise de todo mundo, né? Que os brasileiros iam conseguir passar. E aqui eu volto a falar da minha análise, né? No
vídeo de análise que eu já lancei no canal, tá lá, na playlist Previsão do Futuro, tá lá, só tu assistir. Eu falei, cara, tem dois times que pra mim vão fazer boas campanhas, Flamengo e Palmeiras. O Flamengo eu imaginava que ia fazer um jogo bem competitivo contra o Chelsea, ia depender de como o Chelsea fosse pra campo, a gente ia ver o resultado, né? Ele fez um jogo bem competitivo contra o Chelsea e até conseguiu ganhar. O Palmeiras era um que eu falei, pô, o futebol dos caras é chato, é ruim de assistir, você vai achar, pô, o time tá jogando mal, aí vai lá e ele passa. Foi exatamente o que aconteceu, passou em primeiro no grupo dele, cara, jogando bem melhor que o Porto. Inclusive eu coloquei o Porto eliminado e botei o Inter Miami passando, que foi o que aconteceu, ok? Saiu o Palmeiras e sim, eu tô entendendo o nível dos jogos, né, que vocês estão falando. Pô, por exemplo, você pega Fluminense e Dortmund, o Fluminense, pô, fez um jogaço contra o Dortmund. E, cara, mas só que talvez tenha outro ponto de vista. E eu sei, o Fluminense ele jogou bem a partida contra o Dortmund. Fato, o Dortmund jogou mal a partida. E aqui que a gente começa a entrar no pulo do gato dessa história, cara. Porque tem uma galera falando uma coisa que não é uma verdade, que é, os times brasileiros estão jogando muito, eles são muito melhores que os times europeus. Não é bem assim. Vamos lá. Os times europeus, eles estão jogando muito mal. Fato. E aí você pode dizer que é o calendário. É uma explicação boa. Inclusive usavam isso aqui pros times brasileiros, né? Que falavam, pô, o time brasileiro vai pro Mundial de Clubes numa época que é muito ruim, que o campeonato já terminou, e aí a galera já não tá no ritmo e tudo mais. Tinha toda essa coisa que a galera falava. O que não é mentira. É um fato. É um ponto a mais. Eu acho que os times deveriam se dedicar ali pro Mundial de Clubes, que é um bagulho que vale muito a pena pro time brasileiro ganhar ali de um time europeu e tudo mais. Eu acho que tem esse valor todo. E eu vi os times realmente muito focados ali no Mundial de Clubes. O Fluminense, quando foi com o Diniz, jogou muito bem. Foi até a final e depois foi goleado pelo time de Pep Guardiola, né? Porque você vê a diferença, a superioridade, né? Principalmente na parte financeira, né? Que muda bastante de um time pro outro. E realmente, cara, os brasileiros sempre se dedicam nessa parte. Então, essa parte de tá fora do calendário não prejudica tanto, assim, quanto a galera fala, porque o time brasileiro, ele vai pra ganhar, ele vai pra fazer o melhor que ele pode. Então, o time brasileiro acaba até se destacando no Mundial de Clubes, de certa forma. Porque pra eles vale muita coisa, né? E agora, meio que inverteu a coisa, né? Agora, os europeus, eles meio que estão jogando num calendário meio desfavorável pra eles. E aí a gente tá vendo os times europeus com ritmo abaixo. Os times europeus estão realmente com ritmo abaixo por causa desse calendário e tudo mais? Sim, ponto. E aqui a gente começa a entender esse assunto. Tem uma galera que ficou meio pistola, que eles queriam, pô, quero meu descanso, né? Não quero jogar agora, eu quero descansar, cara. Eu quero que o meu jogador tenha paz. Guardiola realmente ele reclamou muito das lesões que ele tá tendo por causa do calendário muito cheio. E ele mesmo tá revoltado com esse tipo de cenário, né, que ele tá sendo colocado, onde ele joga sem parar. Ele já reclamou na Premier League, né, pra diminuir as fases da Copa, né, pra ele não ter que jogar outro jogo extra, definir em um jogo só. Ele tá reclamando muito desse tipo de coisa, porque o jogador tá jogando demais, ele tá passando tempo demais ali jogando, trabalhando demais. E lembrando que não é um trabalho convencional como um trabalho, sei lá, que você tá fazendo pão. Você passa 8 horas fazendo pão. Não é a mesma coisa. Você, pra ser jogador profissional, tem que treinar muito, você tem que se dedicar muito, você exige muito do teu físico. Tem jogador, inclusive, que tem problema, né, de saúde exatamente por causa disso. Tem jogador que fica com sequela, com problema pra andar depois que termina a carreira, porque se sacrificou muito durante a carreira. Teve lesão, continuou jogando com a lesão e aí foi ferrando o corpo dele. Então, jogar profissionalmente futebol é um bagulho que exige muito mais do que a profissão normal, não é muito comparável. Então, quando você olha pra grana e você olha pra esse cenário, você não pode comparar muito com a tua profissão. Você tem que comparar que ele é um atleta, cara. Ele tá fazendo um bagulho que tá acima da média, que é um bagulho fora do comum e que vai exigir seus sacrifícios, né? Só que eles estão reclamando muito porque é muito calendário, é muita coisa. E é evidente que pra FIFA, que ela tá ganhando muita grana com isso, é maravilhoso. Só que pro jogador não é legal não, cara. Então tem uma galera ali revoltada com essa parte. E um deles é exatamente Guardiola, né? Teve uma treta, né? Que o cara falou que queria os melhores jogadores em campo. Aí Guardiola meio que respondeu, quem é que é os melhores jogadores do meu time? Quem é que vai decidir? Eles vão decidir por mim? Tá meio tretada a galera ali. Então tem uma galera ali que tá em clima de pré-temporada, né? Eu vi uma coisa que foi muito falada. Tá em pré-temporada os times. E realmente estão. E aqui a gente começa depois a falar de outro detalhe importante, né? Que a galera tá falando, pô, os times brasileiros estão muito superiores e você começa a pensar, pô, não é bem isso. Por quê? Você olha pro grupo do Real Madrid, cadê o brasileiro? Não tem. O Real Madrid tava jogando bem no grupo, vê o jogo ali, o Real Madrid tava jogando bem mal o jogo. O time não é brasileiro. Aí tu olha pro grupo G, né? Nosso querido grupo ali da Juventus do Manchester City. O Manchester City tá jogando super sério esse Mundial de Clubes, cara? Assistiu os dois jogos. Não tá. Eles estão jogando com a mão nas costas. Estão jogando com ritmo bem abaixo e estão ganhando. Estão goleando e é isso aí, tá ligado? A Juventus também tá goleando e tá jogando com ritmo um pouquinho melhor que os outros clubes. A Juventus tá bem mais dedicada que os outros clubes pra esse Mundial de Clubes. Mas ainda assim não tá com o ritmo que a Juventus consegue impor, por exemplo, numa Champions. Não é a mesma Juventus. Então, tem uma diferença aí que não tem necessariamente a ver com o time brasileiro. Você olha pro grupo da Inter de Milão. A Inter de Milão, treinador novo e tudo mais, também clima de pré-temporada e jogando com ritmo abaixo. Você olha pro grupo do Bayern de Munique e Benfica. Outros dois grupos que estão nessa vibe. O Bayern de Munique contra o Auckland City, cara, ficou andando em campo, cara. Tipo assim, não precisava se esforçar, porque o time era muito abaixo do Bayern de Munique e jogou na marcha 1 e meteu 10-0. E aí? Você vai falar o que agora? Aí também teve os outros jogos que também rolou a mesma vibe ali, onde um Bayern de Munique que não tava naquele ritmo todo. Claro que há dedicação ali, mas eles estão numa vibe meio de pré-temporada mesmo. Aí tu olha, por exemplo, pro Chelsea, ele foi
testar coisa contra o Flamengo, né? Que é uma coisa que talvez ele não deveria fazer, né? Você olhando ali com um lado mais lógico, pô, o Flamengo é um time muito grande e tudo mais, ele deveria levar mais a sério aquela partida, mas não levou. Levou como talvez pré-temporada, testando um padrão novo, né? O treinador até falou. Teve torcedor do Flamengo aqui falando na aba de comentários, não, eles não testaram nada. Ele tava testando. Inclusive, se vocês quiserem ver, tem outros vídeos, outras análises e todo mundo fala a mesma coisa. Pô, o Chelsea mudou os padrões aqui pra esse jogo. E mudou. E não deveria. Ele deveria ter levado a sério. Eu acho que era um jogo que ele deveria ter levado a sério. E aí é aquela coisa, eu não tô culpando os times brasileiros por isso aqui. Eu não tô dizendo, pô, a culpa é dos times brasileiros, que os caras não estão levando a sério. Não, a culpa é deles. Eles não querem levar o campeonato a sério, o problema é deles, tá ligado? Se eles perderem o Mundial de Clubes tendo uma vantagem financeira enorme, o problema é deles. Não é de mais ninguém, tá ligado? O que eu tô querendo dizer é que tem uma resposta lógica que não é bem essa, tá ligado? É uma resposta que é mais fácil até de entender, cara. Os caras estão levando um pouco como treino pré-temporada. Agora, isso vai continuar assim? Acho que não. Quando chegar às finais, acho que as coisas vão acabar mudando um pouco o ritmo e tudo mais. Então, não é um bagulho que vai durar muito tempo. Põe na cabeça de vocês que isso aqui é só nessa fase inicial, que eles conseguem literalmente passar jogando com a mão nas costas também. E aí tem todo um debate, né? Agora acontecendo. Nossa, não, porque os europeus estão vendo aí. E tem sempre esse papo, né? De nós contra eles. E essa coisa de, nossa, os europeus odeiam a gente, os europeus não gostam da gente. E, cara, não faz nenhum sentido, cara. Eu volto a falar o que eu falei no vídeo anterior, cara. Não faz nenhum sentido esse papo, mano. Esse papo é de maluco. Você tá com chapéu de alumínio na tua casa, falando coisa igual um maluco. Literalmente, tem 1 zilhão de jogadores europeus que tem fotos ali, quadros de jogadores brasileiros nas suas casas, cara. Que eles são fãs. A galera dessa nova geração talvez não entendam isso. Eu sei que deve ter uma galera que talvez não entenda o peso dos jogadores brasileiros pro mundo. É muito grande, cara. É Pelé, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, até Neymar. Neymar realmente tem um peso gigante pro mundo. E eles estão lá no topo. Tipo, tem um cara na Arábia Saudita que tem fotos, tem a camisa oficial de Neymar, que ele gastou uma grana absurda pra ter. Tem um maluco lá na Rússia, que é o maior fã de Neymar, tem um monte de foto de Neymar na casa dele, cara. Esse é o nível da coisa. Tem um monte de gente no mundo inteiro que ama os jogadores brasileiros. Eu volto a falar, quando as pessoas falam de futebol, as pessoas falam dos brasileiros. Você perguntar pra qualquer gringo sobre futebol, a pessoa fala, brasileiro e tudo mais. Você falar do Brasil, vai falar, futebol. É uma ligação direta que acontece. Tem outra região, é o Brasil. E a galera dessa nova geração, é uma galera mais jovem mesmo, que talvez não entenda isso, acha que a galera odeia o Brasil. E não odeia. A maioria desses jogadores são fãs de jogadores brasileiros. Olha pro caso de Lamine Yamal, ele é um dos maiores talentos que tá surgindo agora. Ele é um absoluto fã de Neymar. Olha o caso de Desai Doué, foi pra final da Champions, lá foi super importante na final, joga muito parecido com o Neymar, imita Neymar na cara dura, é um dos maiores fãs ali de Neymar. Os jogadores brasileiros são amados no mundo e o Brasil é bem visto no futebol, cara, não mal visto. Eles só não conhecem a Liga Brasileira, muito por uma questão de horário, né? Porque quando passa a Liga daqui, é um horário muito ruim pra eles, né? Você vê lá, por exemplo, o Fred Caldeira, que faz a cobertura, ele fala, né, o jogo, pô, pra ver o jogo do Brasil, tá muito tarde aqui pra mim, eu não consigo ver. Você entende que tem essa diferença de horário e tudo mais, que talvez acabe sendo não muito legal pro cara assistir? Tem um jogador, inclusive, da seleção brasileira, né, Sávio, ele falou, não consegui ver o jogo da seleção porque eu tava com a questão do horário, né? Passou muito tarde, eu tenho que dormir porque amanhã eu tenho que treinar. Foi isso que ele falou, tá ligado? Porque ele tá morando num lugar onde o horário é muito ruim pra ele, cara. E ele tem que manter uma rotina, porque ele é um jogador profissional. Ele não pode cagar o sono dele, ele não pode cagar os treinos dele, ele não pode começar a beber igual um maluco, porque senão ele acaba com a carreira dele em, sei lá, 1 ano. Vocês entendem que não é tão fácil quanto parece? Não é, cara. Então os europeus, eles não odeiam os brasileiros, cara. Essa narrativa que tá surgindo em rede social, ela é a mais bizarra de todas. Porque literalmente é o contrário. E aí tem gente que eu vi falando um maior absurdo, né? Que, os times brasileiros no passado eram piores e tudo mais. E não eram. Não eram, cara. Historicamente falando, os times brasileiros no passado eram mais competitivos em relação aos times europeus, até porque tinham um equilíbrio financeiro um pouco melhor. A Europa se tornou muito forte financeiramente falando, cara. Quando as pessoas falam que o futebol europeu é mais forte, não é uma questão de achismo, é uma questão de lógica. O dinheiro tá lá, a grana tá lá. Olha a Arábia Saudita, o quanto ela tá ficando mais forte agora, porque ela botou dinheiro no bagulho. Tu põe dinheiro, faz um projeto, tu vai ter retorno, cara. Então os times da Arábia Saudita hoje são bem mais competitivos, por causa da grana. É a grana que muda esse cenário. O jogador brasileiro não sai do Brasileirão à toa. Ele sabe que ele vai ganhar muito dinheiro, cara. Senão ele ficaria no conforto do país dele, na casa dele, perto da família dele, cara. E não iria lá pra Inglaterra viver no frio. Então tem uma galera que tá meio que ignorando tudo isso pra criar um ódio entre os gringos e os brasileiros, né? Que é nós contra eles, e isso não existe. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. E os gringos não veem a gente desse jeito. Na verdade, eles nem conhecem, né? Então, quando eles vão conhecer, por exemplo, por rede social, né? O contato com o brasileiro, se eles têm um contato tão negativo quanto essa galera que odeia eles do nada, assim, tipo, aleatoriamente, eles vão achar que a gente é um bando de babaca, de otário, tá ligado? Porque, porra, se tu odeia o cara, tu trata o cara mal só porque ele é gringo. Não faz sentido
sentido, tá ligado? O cara nem conhece a gente. E ele pode conhecer, se vocês se permitirem. Se for possível. Se não for um ataque de nós contra eles. Eu queria passar essa mensagem aqui, velho. Porque realmente é uma coisa que eu tô lendo muito. E é bizarro, cara. Assim, não conhecer do que tu tá falando, velho. Mano, o Brasil, tipo, é conhecido como país do futebol, cara. Assim, eu não sei se você sabia disso. Então é óbvio que os gringos não acham o Brasil uma merda. É evidente. Caraca, cara, é sério, mano. É cada maluco que me aparece que eu fico impressionado, cara. Então, esse Mundial de Clubes tá muito nessa vibe, cara. Então, a galera aqui do Brasil com ódio, com a raiva dos caras que nem sequer existe, tá ligado? Tipo assim, os caras nem sabem, sabe? Tipo, os caras não conhecem. Por exemplo, você vai olhar pra um moleque aí que veio da Premier League, tem 19 anos, é inglês. Você acha que ele sabe? Você acha que ele conhece Maradona, por exemplo? Pô, cara, não é da época dele, tá ligado? Ele nem sabe quem é. Então, não tem o que fazer, cara. Se você estiver gostando da mensagem desse vídeo, do vídeo em si, cara, não esqueça de deixar o like, é muito importante. Se possível, também usa a opção de hype aí, tem na aba de comentários. Ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas e ajuda o canal. Muito obrigado se você fizer isso. E se você quiser ter um contato maior comigo, tem o meu Twitter aí na tela. @ddcurvo, tá aí. Comenta futebol diariamente por lá e comenta esse tipo de maluquice também por lá, é claro, né? Enfim, e aí agora tem um debate, né? Um papo, né? Será que os brasileiros são favoritos ao Mundial de Clubes? Olha, eu acho que favorito, eu diria que não. Eu acho que não, mas tem uma chance, né? Se algum técnico brasileiro ou técnico que está treinando um clube brasileiro conseguir encaixar uma boa campanha, ele tem chance de ganhar o Mundial, ou pelo menos de ir pra final fazendo um bom futebol. É o que eu esperava um pouco de Abel Ferreira, por exemplo, né? Abel é muito chato de enfrentar, cara. Assim, ele sabe o que ele tá fazendo, cara. Ele sabe encher a porra do saco. E eu sei, você não gosta de assistir, você pensa, pô, esse futebol é muito feio, é muito chato. E realmente é chato, é feio. Só que funciona. Essa é a parte interessante, cara. Funciona, ele ganha. Não à toa ele ganhou tanto aqui no Brasil, cara. Então, Abel Ferreira é alguém que pode fazer o Palmeiras ir muito longe. O Flamengo tá jogando belo futebol também, tá jogando futebol bom ali. É bastante ofensivo ali, talvez possa ser punido por alguns clubes e tudo mais. Vai enfrentar agora o Bayern de Munique, que é um clube bem forte, então talvez ele caia nessa fase agora. Mas é um clube também que, volto a falar, na minha previsão inicial, eu falei, eles vão fazer uma boa campanha. Eu botei Flamengo e Palmeiras. Tá lá no vídeo, tá gravado. Lembrando, não tô falando isso agora. Não é uma opinião de agora. Não, é um bagulho que eu já falei antes de começar tudo. Então, é um clube também que eu esperava bastante coisa. O Fluminense, menos, né? Eu já não esperava uma campanha tão boa do Fluminense. E o Botafogo me surpreendeu absolutamente. Se quem pode ir pra uma final ou ganhar, talvez o Palmeiras e o Flamengo, né? Possam. Se o Flamengo conseguir passar do Bayern, eu acho que ele pode ir pra final, sim. É isso, cara. Eu acho que não tem muito mais do que falar do time brasileiro. Eu acho que é isso. Mas, no geral, entendam que quando começar as oitavas de final, vai ter uma galera ali que vai começar a levar a sério. E tem time que quer ganhar. Tem time que eu tô vendo que quer ganhar, tipo a Juventus. A Juventus, ela tá com vontade de ganhar. E, cara, aqui eu vou parar pra ressaltar um time aqui que, pra mim, tá sendo um negócio muito feio de assistir, cara. Eu tô falando do Borussia Dortmund, cara. Mano, o Borussia Dortmund, ele tá trolando de um nível que eu não sei explicar, velho. Eu vi 2 jogos do Borussia Dortmund, né? Contra o Fluminense eu vi uma parte significativa e também vi um pouco do jogo contra o Sun, né? E depois eu fui lá e vi os melhores momentos. E o Dortmund tava jogando numa má vontade, sabe? Numa coisa assim meio tipo, eu não vou ganhar isso aqui, então eu nem queria estar aqui. Essa era a sensação que dava, cara, olhando pro Borussia Dortmund naqueles jogos. E é um negócio tão feio, cara, de ver. Você vê alguns jogadores andando em campo, tipo o Julian Brandt. Mano, ele tava completamente sem vontade de estar ali, cara. E aí, por exemplo, eu falo dele aqui no canal bem, aí um cara vai ver um jogo desse dele e vai pensar, pô, esse cara é um merda, mano. E o cara, ele literalmente não tava com vontade de estar em campo, tá ligado? Tipo, ele não queria estar ali. Então, não tem como eu dizer que essa é a versão normal dele como jogador, porque quando você vê ele na Champions, jogando jogos competitivos com vontade, ele é outro jogador, cara, mas sem vontade nenhuma como eles estão aí, com a vibe ruim, né, que é o que eu diria que o Borussia Dortmund hoje tá vivendo, uma vibe ruim, é complicado, sabe? Porque tu olha pra um clube que, mano, não queria estar no Mundial de Clubes, não queria estar perdendo o tempo deles ali, e eles não querem ganhar, e isso vai fazer com que eles sejam eliminados na próxima fase, ou nas quartas, sei lá. É isso, cara. É um time que tá só cumprindo tabela, sem nenhuma vontade de estar ali. E é feio, é feio. Quando você fala em uma competição, ainda mais um Mundial de Clubes, você quer ver os times querendo ganhar, com garra, querendo jogar um bom futebol. Mas aí quando tu vê essa reação, sabe, é feio. É um negócio assim que pega bastante, pelo menos pra mim, tá ligado? Que tô assistindo ali, eu acho bem feio mesmo. Então, o Fluminense ter empatado com o Borussia Dortmund é algo legal, né? Poderia ter ganhado, fez um jogo muito melhor. Mas ao mesmo tempo, o Dortmund é uma das piores versões de Dortmund que eu já vi. É isso. É um time sem vontade de estar ali. E aí, a gente tem alguns times que estão em pré-temporada porque não tem o que fazer. É o caso da Inter de Kivu, acabou de chegar no cargo. E é o caso do Real Madrid de Xabi Alonso. Também acabou de chegar no cargo, não faz ideia ainda do que tá fazendo direito. E tá treinando o time ali, tentando encaixar o mais rápido que pode. Então são times que, é como eu falei no meu vídeo de análise, né? O Real Madrid, se ele encaixar cedo, ele pode ganhar um Mundial de Clubes. Mas não parece que encaixou. Parece que o negócio tá ainda encaminhando, ainda tá engatinhando o Real Madrid de Xabi Alonso. Tá na fase inicial, realmente. Então, cara, a chance de ganhar é lá embaixo. Então são times que talvez você espere muito, mas não deveria. Porque tá mudando o treinador, tá começando meio com a pré-temporada pra eles. Então, eu queria deixar esse recado aqui no final, cara. E vai ter meu vídeo de análise ainda das oitavas de final, e lá eu vou falar dos favoritos e tudo mais, eu vou dar um apunhado a mais. Eu queria só falar um pouco aqui do Mundial de Clubes e sobre os times brasileiros. Enfim, cara, pro vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todo mundo
mundo que vai ajudar o vídeo de qualquer maneira. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que deixou o like, que assistiu o vídeo inteiro. É isso. Tchau.